Amados irmãos, amadas irmãs, na manhã deste dia, dia do Senhor, aqui nós estamos para estudar a palavra do Senhor em escola bíblica. Quero saudar a cada um irmão, a cada irmã e porventura alguém que esteja conosco conectado neste momento com o texto da palavra de Deus que está no versículo 1 do Salmo 67, onde nós lemos: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Sintam assim saudados nesta manhã e vamos, Senhor, nosso Deus, te louvar com o cântico do hino 352. Cante comigo aí no seu lar. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver. Da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. A vida, o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Querido, vamos ler na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, os versículos de 28 a 30. Acompanhe com interesse e atenção, como diz o nosso pastor Soares, a leitura deste texto sagrado. Vemos assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor aplique, amados, este texto sagrado ao nosso coração. Meus queridos irmãos, nesse texto, pequeno texto da Palavra de Deus, nós podemos, com a ajuda do Senhor Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo, perceber alguns princípios que estão na vida cristã. E eu gostaria de, com os irmãos, poder meditar um pouco e buscar estes princípios dentro deste texto. Nós podemos iniciar com a questão do convite que o nosso Senhor Jesus Cristo faz. Vinde a mim. Todos nós gostamos, sim, de receber um convite, porque denota aceitação, amistosidade, simpatia e etc. Neste convite de Jesus, vinde a mim, a grande importância não está no mero convite, mas na pessoa de quem está convidando, isto é, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não gostaria de receber um convite, ouvir dos lábios do nosso Senhor um convite assim: vinde a mim? Creio que todos nós receberíamos com alegria um convite assim da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no entanto, ouvimos de alguns líderes religiosos que dizem: venham para a igreja e parem de sofrer. Nós escutamos isso na voz de alguns líderes religiosos. O convite que eles fazem é para que as pessoas vão à igreja. Notem, não para Jesus Cristo. O Senhor Jesus, na sua palavra, ele diz: vinde a mim. De forma muito clara, ele está
denotando este convite, né, chamando a ele e não apenas a igreja, aquele templo, aquela coisa construída por mãos de homens. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vinde a mim. E ele diz na sequência que vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Então, irmãos, notemos, o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, no seu convite, ele não faz a acepção de pessoas. Ele não exclui nenhum grupo social, político ou religioso. Ele está dizendo, todos os cansados e oprimidos, venham a mim. Então, esta palavra está lançada a todos os que se acham cansados e oprimidos. A gente observa, queridos, por aquele tempo de Jesus, que a lei mosaica pesava como um jugo pesado sobre as pessoas, e além disso, os escribas e fariseus ainda acresciam à lei mosaica costumes, procedimentos que tornavam ainda mais pesados esse jugo. Observemos o que está escrito no capítulo 12, os 2 versículos primeiros, quando nós lemos: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Então observemos aí, irmãos, o peso do acrescentar, o peso da lei que subjugava o povo. Eu creio, inclusive, que eles não estavam aqui reprimindo pelo fato de terem os discípulos comido as espigas, mas por terem executado o trabalho de colhê-las. Então, a gente observa que, de fato, o jugo, de fato, era pesado sobre os homens naquele momento. Então, irmãos, vejamos bem. Quando Jesus diz, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, então, ele está convidando a todos e ele está convidando as pessoas para que, junto a ele, possam viver uma vida diferente. Pensando assim, o convite, vinde a mim, de Jesus, era irrecusável. Por quê? Porque eles iam para Jesus e, como mais adiante o Jesus Cristo vai falar, vos aliviarei, então eles já iriam possivelmente com a perspectiva de terem um jugo menor na companhia de Jesus Cristo. Esta eu chamaria a primeira etapa, a aceitação do convite de Jesus. Mas na segunda etapa desse processo, nós temos que ver a respeito do compromisso. Veja bem, na sequência do texto, quando Jesus disse, e eu vos aliviarei, em seguida, ato contínuo, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ora, meus irmãos, até parece um contrassenso que logo após a palavra vos aliviarei, o Senhor venha a dizer, tomai sobre vós o meu jugo. Ora, aqueles homens possivelmente estavam querendo se livrar de jugos. E Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Mas, queridos, não há aqui nenhum contrassenso. Porque esse tomai sobre vós o meu jugo significa comprometer-se com a obra de Deus. Assumir a obra do Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário, após a aceitação do convite, termos compromisso com a obra do Senhor. E ele mesmo diz que é manso e humilde de coração. Ora, queridos, a gente ouve muito hoje os testemunhos pela televisão e outros meios que as pessoas são convidadas para a igreja e aí dizem que em lá chegando recuperaram a empresa, recuperaram a saúde, recuperaram a família que estava destroçada, compraram casa e carros novos e vão assim de bênção em bênção material.
mas é muito comum que não admitam o compromisso com a obra de Deus. Querem muito a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. Então, irmãos, enquanto eles estão assim de bênção em bênção material, Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, comprometa-se comigo, faça a minha obra, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, amados, aceitar o convite de Jesus é preciso que assumamos compromisso com a sua obra. Isto é uma sequência natural que o texto nos induz. A partir daí, amados, nós vamos para uma etapa seguinte: crescimento. Observe que na leitura nós lemos assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, amados, aprender de Jesus. Só há crescimento se houver aprendizado. Eu estava aqui raciocinando e o professor Flávio Roberto, nosso querido irmão carioca, me corrija depois se eu estiver errado. Eu perguntaria como que alguém vai resolver uma equação que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como alguém vai responder essa questão se ela não tiver aprendido o que é um cateto, o que é uma hipotenusa? Então, queridos, é preciso aprender para em seguida crescer. Só vai crescer no estudo da matemática, na resolução dos problemas da matemática, se aprender dela através dos professores, através dos livros. Então é preciso aprender para crescer. Jesus Cristo diz: aprendei de mim. E isso denota que nós precisamos aprender do Senhor Jesus, né, para crescer com Ele. Aprender dele, da sua mansidão, da humildade do seu coração. Eu diria, não há crescimento sem aprendizagem. E só aprendemos pelo estudo da palavra, pela oração e pela comunhão dos fiéis em Cristo Jesus. Nós estamos dispostos a aceitar o convite de Jesus: vinde a mim? Nós estamos dispostos a tomar sobre nós o jugo do Senhor? Nós queremos, de fato, crescer com o Senhor, aprender dele para seguir servindo a Ele? E na sequência, amados, nós vemos que na palavra nós lemos assim: e achareis descanso para a vossa alma. Então, como vamos descansar? Se nós primeiro não aceitarmos o convite do Senhor: vinde a mim, se nós não nos comprometermos com a sua obra, se nós não aprendermos dele e crescermos para servi-lo melhor, então o Senhor diz que a partir daí, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e diz: achareis descanso para a vossa alma. Uma vez que ouvimos o recusável convite do Senhor Jesus, com ele nos comprometemos, com ele aprendemos e crescemos, agora é usufruir do descanso da alma. Então, amados, essa é uma sequência. Temos que nos determinar, ouvindo o convite do Senhor Jesus, a nos comprometermos com Ele, com a sua obra, e a crescermos aprendendo dele. Nos últimos tempos, amados, a nossa sociedade, todo mundo está doente. As pessoas estão cansadas, extenuadas, ansiosas, temerosas, sobrecarregadas de tensões. É triste que muitas delas não querem ouvir o vinde a mim de Jesus. Não querem compromisso com Ele, nem aprender dele, nem crescer com Ele. E assim não vão experimentar o descanso da alma, o alívio prometido pelo Senhor. O descanso, meus irmãos, é fruto de uma vida que está sob o jugo do Senhor. Ele diz no versículo 30, atentemos para isso: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós não nos furtemos, queridos, ao ouvir o convite de Jesus: vinde a mim. Não nos furtemos a colocar sobre nós o seu jugo, isto é, nos comprometermos com Ele e com a sua obra. Não nos furtemos a aprender dele, porque Ele convida: aprendei de mim.
e assim, aprendendo dele, possamos crescer. E para concluir, meus amados, eu diria, você está cansado? Sobrecarregado? Então Jesus está lhe dizendo, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim e cresça, e assim achareis descanso para a vossa alma. Que o Senhor nos abençoe e Ele nos ajude a sermos seus servos compromissados e aqueles que crescem, que aprendem dele e que o servem com gratidão de coração. Deus nos abençoe. Quero concluir este momento de estudo convidando a todos os irmãos a cantarmos juntos, mesmo que estejamos separados nos nossos lares, mas cantarmos juntos o hino de número 299, que também é uma oração. Cantemos com alegria e em louvor ao nosso Deus. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Muito bem, irmãos, que Deus seja louvado, que Ele aplique aos nossos corações esses textos da palavra que foram aqui lidos, que possamos cada dia mais discernir a palavra do Senhor, possamos servi-lo com dignidade, com alegria de coração, com gratidão, porque Ele é o nosso Deus, Ele tem nos convidado e Ele quer nos dar descanso para a nossa alma. Um bom dia, restante de dia para cada irmão. Logo mais à noite estaremos em culto vespertino. Espero que todos os queridos possam também acompanhar. Boa semana a todos e que Deus realmente nos abençoe. Amém.